Se fosse um homem de bem, teria morrido? Isso aí é um título. Esse é um título do Bem-aventurados os Aflitos. Falando de um homem mau que escapa de um perigo, costumais dizer: se fosse um homem bom, teria morrido. Pois bem, assim falando, dizeis uma verdade. Pois, com efeito, muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, prova mais longa, do que a um bom que, por prêmio do seu mérito, recebera a graça de ter tão curta quanto possível a sua provação. Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axinoma, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Anunciais uma anormidade, porquanto aquele que parte conclui a sua tarefa, e o que fica talvez não haja principiado a sua. Porque então haveríeis de querer que o mal faltasse tempo para terminá-la e que o outro permanecesse preso à gleba terrestre. Que diríeis se um prisioneiro que cumpriu a sentença contra ele pronunciada fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade um que a este não tivesse direito? Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que prendem ao corpo, e que, quando vos achardes na terra, estaríeis em cativeiro. Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e credes que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece o mal é um bem. Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o aprendem aos vossos sentidos habituosos. Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera, e, à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material que, nesse caso, se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Fenelon, Sens, 1861. Amado Mestre Jesus, agradecemos a Ti por mais esse dia de estudo, agradecemos essa oportunidade, agradecemos a presença dos médicos espirituais que nos ajudam, nos amparam nesse momento, nossos anjos da guarda que nos intuem nos estudos, a disponibilidade do seu Vandir, que nos ajuda muito, e a todos aqui que estão aqui de coração para aprender um pouco mais sobre a espiritualidade, sobre ajuda ao próximo, sobre essas matérias incríveis que vêm nos auxiliando, não só para ajudar na vida das outras pessoas, como na nossa mesma. Que assim seja, graças a Deus. Então, vamos lá, pessoal, iniciando a nossa aula. Bem-vinda, Lilian, e ao nosso aprendiz Mirim. A aula 81, atuação do eletromagnetismo no plexo cardíaco. Já temos aí uma pergunta da Tati. É um tema bastante rico, porque toca bastante nos pontos pontos que nós involuntariamente às vezes agimos no nosso dia a dia com nervosismo, não é? Que acaba afetando todo o nosso plexo cardíaco e traz um desencarne, um deslace mais rápido do que deveria. É um dos pontos que a doutora Cristiana nos traz aí, assim como a influência espiritual, né?
Tati, você gostaria de fazer sua pergunta, querida? Você está em mute. Eu vou ler até ela inteira aqui, que eu resumi para escrever. Silvandir, sobre a contaminação espontânea, fala que o plexo gira no sentido horário, que isso é normal, né? E ele, em repouso ou muito rápido, pode apresentar alguns sintomas, né, citado na aula. Pode acontecer do plexo girar em sentido anti-horário? O que acontece? Todos os plexos que nós temos, né, do coronário genésico, todos eles giram no sentido horário. Quando uma gestante ela vai entrar no trabalho de parto, o genésico ele gira no sentido anti-horário, para expulsar justamente o feto, né? Então, isso é uma lei da natureza energética, porque quando esse plexo, na própria gestação, né, ele, na hora do parto, ele gira no sentido horário, então a dificuldade é muito grande, né? Vai existir a contração, mas essa criança não vai nascer. Então, a natureza sábia, o plexo sempre no sentido horário, ele vai causar aí a expulsão do feto, que é normal. E depois ele volta à normalidade pós o parto. No caso do plexo cardíaco, a complexidade é bem maior, porque o plexo cardíaco ele recebe uma carga muito grande do fluido vital, que é localizado no fígado, e esse fluido vital é distribuído, né, pela corrente sanguínea para manter a vida orgânica. Eu já vi muito caso aqui do plexo cardíaco no sentido anti-horário, complicações, né? Prebitação cardiológica, arritmia cardiológica, e o indivíduo ele chega até a infartar. A hipertensão também, mais grave, está relacionado a isso. E a sala periférica, ela serve para colocar esse plexo no sentido horário, né? Então, existe o aparelho de rotatividade de plexo, que esse aparelho é colocado em cima do plexo cardíaco do paciente e ele vai girar no sentido horário. Então, caso contrário também não tenha esse aparelho, nem tenha a sala periférica, se pode usar um eletrodo na absorção no plexo cardíaco, né? Então, você vai sentir os sinais e sintomas aí, como choque no cardíaco, quando ele está ao contrário. Você vai sentir arritmia cardíaca quando ele está ao contrário. Então, quando a pessoa é muito estressada, esse plexo ele vai travar, né? Então, quando o plexo trava, significa que o coração está trabalhando completamente irregular. Então, o que é que vai acontecer aí? A qualquer momento, essa pessoa não infarta, né? E você fazer assim, mas como eu vou saber que o meu plexo travou? Você vai sentir que o coração ele vai ter uma arritmia muito rápida, depois ele volta ao normal, mas ele continua nesse ritmo bastante perigoso. Obrigada, Silvandir. Aprendemos mais uma coisa, né? A gente aplicando o eletrodo ali, a gente vai sentir esses choques, né? É interessante. Isso também pode ser levado para quando a gente estiver com pacientes e ele estiver fazendo algum tratamento, né? E ela mencionar a respeito disso, a gente já saber, olha, venha para o hospital, a gente tem que fazer um trabalho para um tratamento para poder regular esse plexo. Seu Vandir, como é que a gente faz nesse sentido? Suponhamos que esse seja um dos cenários, né? A paciente está reclamando, falando, olha, estou botando o eletrodo aqui no plexo cardíaco, mas está dando choque. A gente solicita a pessoa para vir ao centro para poder fazer regularizar. Isso aí seria o próprio médico com o médico espiritual? Como é que funciona isso? Numa sala periférica, ela pode ter até duas macas, né? Pode ter uma maca. O importante é atender, né? Então, o médico espiritual, ele é quem vai acionar esses aparelhos, controle de rotatividade do plexo, né? Ele pode acionar por 30 segundos, que já faz o tratamento,
E após isso, o médico espiritual ele pode indicar o eletrodo na absorção, nessa parte de cima do cardíaco, você pode fazer isso também, ou você pode pedir para ele colocar o eletrodo no timo. Por que no timo? Ele vai estabilizar essas energias do cardíaco para distribuir para outro plexo. Quando o caso é um pouco mais grave, a gente manda colocar em cima do cardíaco mesmo. Quando não é, a gente manda colocar no timo, que puxa do coração e distribui para outros plexos, para diminuir ali a pressão cardiológica, né? Alguma dúvida com relação a isso, pessoal? Não? Então tá. Samba, você gostaria de fazer a sua primeira pergunta, querida? Vamos lá. Quando a amidalite dá em criança, seu Vandir, também é um caso do espírito ser emocionalmente desestabilizado? Porque a Alguns gente tem muito casos caso que de observamos, criança, né? muitos casos que nós vimos aqui na pediatria, de inflamação na garganta, isso está relacionado à parte que bebe e fuma, entendeu? Então, essa criança, ela não tem saúde, porque o laríngeo é muito sensível e o corpo físico delas não tem muita resistência. Então, um abraço do pai, né? Aquele pai chegar para dar um beijo no rosto da criança, essa proximidade muito grande, né? Um dia vão entender que nós não queremos separar de pais de filhos, mas queremos evitar o pior. Porque de uma inflamação de garganta, você pode adquirir uma meningite, né? Então, é muito delicado. Você pode adquirir uma infecção pulmonar. E as crianças, elas não têm essa proteção energética como todos nós pensávamos, né? Que o anjo de guarda está ali, vai proteger. E a gente sabe que o fluido, ele tem um poder de com esse sintoma. A primeira coisa que nós perguntamos aqui na consulta é se existem pessoas viciadas dentro do ambiente. E geralmente as mães dizem, tem sim. Meu marido bebe a semana toda, bebe no final de semana, e elas dizem assim, engraçado, doutora, toda vez quando eles bebem, o meu filho adoece, né? Então, muito complicado, né? Ah, tá. Obrigada, Solange. Pode seguir, querido. Você tem as duas perguntas aí ainda, né? Deixa eu só fazer uma que eu sempre tive problema de garganta, amidalite, essas coisas. E o meu pai sempre fumou e bebeu, né? Muito tempo. E meu pai sempre foi muito carinhoso, ele sempre estava abraçando a gente. Agora eu fico fazendo análise pelo que o seu Vandir está falando. Uai. Meu pai, assim, apesar dele fumar e beber, ele era uma pessoa carinhosa. Eu sempre tive esse problema de garganta, problema de pele, e eu analisando isso, não sei se eu faço uma né, assim, se tem a ver com o que ele passou para gente, que está passando. Mas tem sim. São muitos casos. No final de semana, são muitas contaminações. E na segunda-feira, no início da semana, as pediatrias aqui do hospital particular e público estão lotadas de crianças com diarreia, infecção na garganta, problema de pele. É devastador o eletromagnetismo alcoólico para as crianças. Nossa, interessante. A minha próxima pergunta, não sei se tem assim muito a ver, mas quando eu estava assistindo a aula me veio, né? Que a minha filha, a mais velha, tem hora que ela tá tão agitada, sabe? Se tá comendo, tem que estar mexendo em alguma coisa, se tá comendo, tá falando, não para de falar, sabe? Sempre tem que estar movimentando alguma coisa, né? Na hora de dormir também fica muito agitado. E com isso,
eu, eu venho tentando, né, fazer um tipo de uma meditação que tem para criança na hora de dormir. Só que ela começa a ficar, eu não quero, eu não gosto de meditação, eu não gosto, é muito calmo para mim. E o que isso já seria um indício de estresse, Vandir? Vê só, tem crianças que ela tem uma hiper sensibilidade na parte neurológica. Isso não é bom para essas crianças, né? Porque essa carga vai diminuir. Aí vem as crises de ansiedade bastante complicada, né? Então, são crianças que, dentro de um espaço menor, elas ficam mais agitadas, que é o caso de apartamento, essa coisa toda, né? Então, uma criança com hiperatividade criada dentro de um sítio, a gente sabe que é muito diferente, né? Elas vão descarregar isso correndo, subindo ali numa mangueira, descendo, né? Mexendo ali com os animais que ali estão. Então, eles vão estabilizando isso até o sistema neurológico entrar no repouso normal. Mas quando não se tem o espaço físico, é muito complicado. Vem a agressividade dessas crianças. E essa agressividade, ele está exigindo o quê? Espaço para correr, entendeu? Para gritar. E dentro de um apartamento, elas não têm. Então, significa que, em pesquisa espiritual realizada, principalmente pelo Dr. Ricardo Menezes, ele aponta que as crianças que moram em apartamentos, elas são mais doentes. A doença dessas crianças é o espaço físico para distribuir as energias neurológicas que elas não têm. Enquanto outras são criadas num espaço maior, completamente diferenciada. Então, se você faz um passeio com seu filho aí numa praça, ele passa 2, 3 horas ali, a tendência dele é retornar para casa calmo, entendeu? Então, essa hiperatividade, ela é uma pandemia mundial no mundo infantil, né? Porque cada dia mais essas crianças ficam mais presas dentro dos apartamentos do que fora deles, né? Por isso que elas têm esse tipo de reação, dizer assim, olha, eu não gosto disso, isso não me acalma, entendeu? O que é que acalma ela? É o espaço, né? E ela não tem. Então, por isso que a meditação vai ajudar se ela se concentrar, né? Mas não vai resolver tudo. Tá. O duro é comprar uma casa aqui nessa Austrália. Eu pensei nisso, olha. Tá difícil, né? Mas graças a Deus a gente tem bastante, tem oportunidade de sair e tal, mas quando o senhor fala assim, a gente pensa, já é difícil comprar um apartamento de... Ai, mas detalhes. Eu penso também no Brasil, eu vejo pelo meu sobrinho que mora em Porto Alegre, eles não saem para lugar nenhum porque não tem, é perigoso, sabe? Né? Então é muito triste. Aqui é ruim assim, né? Em apartamento, mas ainda tem, que nem tu falou, muito lugar público, mas em outras cidades no Brasil é bem triste. É verdade. Pode também se mudar, sair de DIY e ir para uma parte de uma fazenda. Vamos fazer uma fazenda para os... Fazenda dos espíritas. Isso, vamos comprar um loteamento. Do hospital, fazer um loteamento. Montar um hospital perto. Bom, então, essa é a tua pergunta número 3? Pode. Tá. Seu Vandir, a herpes a gente tem, né? É um vírus, certo? E a gente sabe, né, que quando abaixa a imunidade, ela surge, né? Só que como que só a causa
do primeiro, por exemplo, de surgir, já que falam que a herpes transmite, né, de pessoa para pessoa. Como que o estresse está relacionado com isso? Só no caso da pessoa já ter a herpes e o estresse vai diminuir a imunidade e aí vai aparecer de novo? Como que... Pessoal, aí a gente vai para a questão do Covid, né? E o núcleo viral. Então, o núcleo viral, ele mexe com as energias do perispírito periférico. E o que acontece? Ele não utiliza essas energias. Então, o que o indivíduo tem de bactérias, de vírus, incubados, de fungos, eles começam a despertar, né? Porque ele roubou todo um sistema de proteção, que é o sistema energético do espírito. Então, no caso da herpes, a gente percebe também, por outro lado, se o paciente ele for muito estressado, ele produz eletromagnetismo negativo. Esse eletromagnetismo negativo vai entrar em confronto com o nosso sistema imunológico e o nosso sistema vai perder por trilhões e trilhões de partículas negativas que nós criamos contra nós próprios. Então, fica muito difícil esse combate. Em alguns pacientes, a gente observa a herpes abdominal, labial, né, na virilha, e quando chega esse estágio, a gente sabe que ele é estressado, entendeu? E o que a gente pede na consulta é que esse ritmo, né, de estresse ele vai diminuindo, porque senão ele não consegue ter um controle sobre a herpes. Nas pessoas idosas também, com muita ansiedade pós-vírus, a gente viu que o número de herpes cresceu muito nessas pessoas, né? Nas crianças também. Então, a gente está diante de um núcleo energético que parece que ele conhece as nossas fraquezas e começa a explorar, entendeu? Tá. Porque tem muita gente que tem a tal da herpes zoster, que é bem forte, né? Que aparece na virilha, é horrível, na verdade. Minha sogra teve isso um tempo atrás. A minha outra pergunta... Você não fez a pergunta 3, Samela. Eu pulei, agora que eu vi. Quando a gente sente o aceleramento do coração, né, que na aula menciona que são espíritos zombeteiros, mas isso só acontece quando é espírito zombeteiro ou algum outro tipo de aproximação? Essa semana eu na hora de dormir eu senti e às vezes acontece alguma coisa comigo que eu falo assim, eu vou deitar e aí vem assim, usa o eletrodo em tal lugar. Eu falo, não vou levantar agora, eu tô bem, não tô sentindo nada. Não, vai lá e levanta e põe. E aí, não, é incrível, porque já teve umas 3 vezes que aconteceu isso comigo e me fez, eu falei, tô deitada. Vai lá, põe o eletrodo, daí eu vou, pego. Aí veio o negócio, eu senti o aceleramento do coração, mesma coisa. Aí lá pega o eletrodo e põe no timo. Daí quase eu falei, poxa, daí eu levantei, pus, né? Pus e passou. Mas aí, hoje falando, né? Seria só caso de espírito zombeteiro ou algum outro tipo de... Para cada categoria de espírito existe uma sensação diferenciada, né? Então, quando a pessoa ela tem medo de morrer, geralmente elas são vítimas de espíritos zombeteiros. Entende? A arritmia cardíaca acontece provocada pela aproximação deles. E quando isso acontece, eles começam a rir de sua vítima, né? Porque você entrou numa faixa vibratória muito triste, muito deprimente, e esses espíritos estão percebendo que pode se divertir com aquele médium. Então, eu vejo médios aqui, né, que chegam doentes, falarem, olha, eu acho que eu vou morrer, a sensação é de morte. Então, eles não podem entrar nessa vibração. Nós somos uma peneira, e nessa peneira, vamos pensar assim, né? Temos que colher o que tem de melhor em termos de energia.
nós não podemos deixar se levar por essas situações de medo, porque no caso da hipnose, a reação no cardíaco já é de pânico, né? Suor frio, a temperatura ou a pressão arterial cai. Então, isso é uma ação energética de uma entidade inteligente, né? Ela não está provocando em você a sensação de morte, ela está provocando em você a sensação de domínio, né? Quer dizer, olha, quem manda sou eu, entendeu? Eu mando e você obedece. E muitos pacientes, eles caem em situações como essa, de um domínio total. O que esse espírito deseja na área de hipnose é isolar sua vítima. E muitos não conseguem sair de dentro de casa porque desenvolveram a síndrome do pânico. Então, são reações diferenciadas. Quando a gente percebe aqui, não aí, né? Quando a gente percebe que as entidades de comunicações umbandistas, eles já são muito imediatistas, eles não provocam nada disso, né? Já querem incorporar no médio sem pedir licença, e a gente sabe que não pode ser assim, né? Tudo tem seu controle. Mas são espíritos que têm essa característica de querer avançar o sinal na parte do campo magnético. E a gente não deixa, nem nos médios da casa, nem nos pacientes, porque sabemos que eles querem uma liberdade de comunicação que pode realmente provocar um infarto no médio por causa da rapidez de aproximação deles. Eu tenho uma dúvida nesse... desculpa. Essa bandeira, acho que, não sei se é uma pergunta boba, mas do que a Samila estava falando, né? Essa arritmia cardíaca, tanto em espíritos brincalhões como inferiores, tem alguma diferença ou a arritmia é igual? Não, é diferente. A arritmia de uma entidade brincalhona, ela é muito assim, temporária, né? A arritmia de uma entidade inferior, ela causa angústia, ela causa medo, pânico, é diferente, né? E as entidades inferiores sustentam a vibração. Já as entidades doentes, eles não sustentam essa vibração, as brincalhonas também não. Quando eles se divertem, eles vão embora. Mas os outros, eles tentam dominar você pelo medo, né? Entendi. E aí? Ninguém tem mais dúvida com relação a isso? Eu escrevi uma pergunta no chat. Posso perguntar agora? Pode. É sobre a vacina? Ou pergunto mais para frente? Só um segundo. Vamos só terminar a pergunta aqui. Deixa eu ver. Com o estado de eletrodo voltado ao normal. Mas na realidade é voltado à palpitação, né? Faz a tua pergunta, então, Cíntia, para a gente poder concluir esse tema, então. Tá. Seu Vandir, depois que eu tomei a vacina, quando eu peguei os eletrodos de mão, né, meu coração não palpitava, parecia que estava normal. Aí eu soltava os eletrodos, meu coração palpitava. Pegava de novo, falei, nós fazer um teste, né? Eu pegava de novo, parava. Aí eu soltava, voltava. O que o senhor explicaria a respeito disso? Olha, veja só, todos nós tivemos contato com o núcleo viral, entendeu? E graças a esse contato, não precisaríamos todos tomarem vacina, né? Então, o que está acontecendo aqui, a orientação nossa, é que os nossos pacientes estão sendo obrigados, eles façam o teste imunológico para a Covid para ver a capacidade de proteção. E é interessante que alguns tomaram a vacina, a primeira e a segunda dose, e só deu 2% de proteção. Isso aí é água com açúcar, entendeu? Outros que não tomaram a vacina, deu 55% de proteção contra o Covid. Então, significa que essa pessoa teve contato com o núcleo e teve contato com o vírus. Ela já é imune, não precisaria tomar a vacina de jeito nenhum. E algumas apresentou esse laudo no trabalho. Olha, eu devo tomar, eu tenho 55%. Teve funcionário aqui que deu 2% com a vacina. E teve algumas empresas aqui no Brasil que aceitou, porque
é uma contraprova, é uma prova da ciência, que eu não tomei, mas eu estou protegido. Então, aqui no Brasil, a gente iria economizar mais de 100 milhões de vacinas se fosse por esse caminho, né? Mas foram pelo caminho que foi um desastre natural aqui. A coisa aqui está complicada demais. O que a gente mais encontra é problema e mais problema. Então, Cíntia teve contato com o núcleo viral. E quando ela teve esse contato, então significa que ele já tinha dado imunidade a ela. O sistema imunológico de Cíntia já tinha registrado que fez esse ataque e que não precisava de reforço para isso. Então, o que está acontecendo no mundo? Então, quando a pessoa tomar a vacina, o sistema imunológico diz o quê? Olha, isso aí eu já combati. Isso não tem perigo nenhum. Aí a coisa complica. Porque é um segundo combate que ele deveria fazer e não fez. E o que ocorreu com isso, né? Arritmia cardíaca. Nós temos aqui muitos idosos com falha de memória. Eles praticamente perderam 50% da memória. Então, significa que nós temos um núcleo viral e temos um vírus. Todo mundo entrou em contato com o núcleo viral no mundo, entrou. Agora, muitos não desenvolveram a doença, a condição moral ajudou, outros desenvolveram e morreram, e, de repente, a gente foi tomar uma vacina experimental. E as complicações são inúmeras, inúmeras mesmo, né? E a vacina experimental, ela foi testada em ser humano, mas não foi testada em cobaias animais. Aí que está a complicação, né? Porque você tem um vírus e ele vem de onde? Do animal para o homem. Então, ele teria que ser testado no mínimo 10 anos em diversas espécies, com diversas condições físicas. Isso não foi. Então, o que acarreta aí? Alguns aqui, nós vimos também, que teve paralisia intestinal, o intestino praticamente parou, não funcionou. Já teve outros que teve crise de labirintite. Então, quando você faz algo que não é testado em diversas espécies no reino animal e em diversas condições de saúde, quando você passa para o ser humano, é uma catástrofe, é um risco. Então, foi isso que aconteceu. Cíntia teve contato com o núcleo viral e, a partir daí que houve o segundo combate, o sistema imunológico dela não aceitou o segundo combate e ficou acomodado. Aí houve o ataque, né? E existe outra condição também, que foi estudada no mundo espiritual, a variante da vacina. Então, o que é isso? A variante da vacina é uma nova espécie, né, nessa linhagem aí do Covid, que anula todo o efeito da vacina e depois de 6 meses a 1 ano, volta a matar de novo. Então, significa que ninguém está seguro, principalmente os vacinados. Os que não foram vacinados e têm imunidade de 50%, vejam só, esses estão fora de risco. Mas houve casos aqui, comprovado em laboratório, a partir da segunda dose, 2% de proteção. Obrigada, seu Vandir. E aí a gente retorna, então, para a pergunta da Samila, número 5. A diabetes, seu Vandir, ela também é devido ao lado emocional? Olha, muitos diabéticos, se ele perder o controle emocional, ele vai produzir eletromagnetismo. Então, o mal da humanidade não vai ser e nunca será o vírus nem nenhuma bactéria. O mal da humanidade é a mudança atmosférica, que ela é mista, né, para a mudança atmosférica de um mundo de semi-regeneração. Então, se a casa mudou a energia, os moradores têm que acompanhar o sistema energético. Só que os moradores não querem. Eles querem continuar estressados, querem continuar fazendo mal, e a carga energética lá diz o seguinte: não pode. Quem vai... Olha, o império agora é meu. Então, nós vamos ter muito problema no planeta, não é pouco. Tem muito problema de saúde. Está relacionado ao quê? Você tem que ir em busca da sua evolução. Você tem que ir em busca da sua essência mais pura que você tem dentro de você. Então, isso é uma lei energética, né, regida em todos os mundos, não é só no nosso, não. Todos os mundos estão passando por suas transformações,
Mas o que acontece nas pessoas? O mundo avançou em termos de energias e elas continuaram do mesmo jeito. Não é preciso você ser espírita para ver as estatísticas. O maior número de infartados estressados, entendeu? O maior número de depressão estressados. Então, isso quer dizer que o planeta acendeu o sinal vermelho e nós não queremos tomar consciência disso. Nós queremos ficar na mesma postura de antes. Seremos expulsos do planeta. Então, é isso. Eu tinha uma pergunta também, era relacionado ao complexo cardíaco, mas foi respondido. E aí a Tati tem uma pergunta número 2 dela ali. Você quer fazer sua pergunta, Tati? Sim. O seu Vandir, quando fala que quando a pessoa tem problemas, ter problemas no problema desce a energia desce pelo coronário frontal e laríngeo e desce direto para o coração. Em que caso que isso acontece? Quando o coronário frontal e laríngeo ele tem problema, né? Nos plexos e desce direto para o coração. Quando que acontece isso? São as retenções emocionais, entendeu? Então, o coronário ele tem a função de recepção, não é isso? Ele recebe, seja positivo ou negativo. O problema é quando o paciente ele acumula a retenção emocional coronária. Então, tem alguns que dizem, olha, eu estou sentindo um choque na cabeça, a coisa está muito séria. Tem outros que dizem, olha, eu estou sentindo um lado do meu corpo dormente. O coronário, ele chegou numa sobrecarga. E ele vai disparar, né? E quando ele dispara, ele trava o laríngeo, o paciente às vezes perde temporariamente a voz. Mas ele vai chegar no coração. E quando ele chega no coração, o plexo trava. Quando trava, ele tem um infarto fulminante, ele não consegue escapar. Mas essa energia não foi produzida por um espírito desencarnado. Foi pelo próprio ser encarnado que provocou uma retenção de muita coisa negativa, às vezes de meses e anos guardando, e de repente o plexo tinha que disparar, ele não aguentou. Obrigada, seu Vandir. Um dos fatores que me... desculpa, por favor. Não, Pode falar. E, não, o seu Vandir, tem algum plexo específico que guarda, essa energia do estresse? O coronário é um dos plexos mais perigosos. É o coronário. E ali está a memória de vidas passadas, subconsciente atual, subconsciente do passado, a área 25, né? A estabilidade do hemisfério direito e esquerdo, a centralização neurológica, onde guarda todas as emoções. Então, é um dos plexos mais perigosos para a gente entrar em pânico, é o coronário. Pode colocar uma bateria de carro aqui, então? Eu tenho esse fone de ouvido aqui, ó. Não armazenar o que é negativo. O segredo é isso, viu? Aqui, geralmente eu faço uma asepsia geral, né? Eu não guardo nada negativo na minha vida, não. Eu tenho que guardar o que é bom, porque num trabalho desse você tem que guardar o que é bom. O que é ruim é proibido entrar, não pode não. Isso é verdade, seu Vandir. É um dos fatores que me tocou. Eu estava assistindo, lendo a aula, era o estresse que eu vejo acontecendo na minha própria casa, quando a minha esposa está dando aula para minha filha e ela se estressa bastante, né? Ou então, quando ela está lá arrumando as coisas, ela fala, vocês vão me matar, assim. E aí a doutora Cristina, ela fala, olha, tudo aquilo que você fala, você cria, né? Aquele sentimento. Aí quando ela contou ali a respeito do rapaz que eu vou explodir, e aí o tímpano, o sistema auditivo, o ouvido pode estourar, né? Aí eu fiquei pensando, mas é interessante porque como é que você educa esse lado
Hoje em dia, obviamente, nós temos não é, a chuva negra. Mas como é que você educa as pessoas que não acreditam na chuva negra, não é? Que viram esse mesmo tipo de atitude nos seus lares, pelos seus pais ou avós, e que essas pessoas, pais e avós, não tiveram, digamos, a influência que a chuva negra hoje em dia está trazendo, e eles falam, isso é besteira, isso não vai acontecer, eu posso falar, mas não estou falando de verdade, entendeu? Então é interessante, como é que a gente pode educar isso, seu Valdir, dentro dos nossos próprios lares? Antes que a gente perca o nosso marido, nossas esposas, entendeu? Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu acho que cada um tem sua história, né? E cada um constrói seu emocional, independente da criação de avós, de pais, de mãe. Você tem que ser você. Você não pode ser o outro de jeito nenhum. E às vezes as pessoas vão dizer, não, mas eu puxei a vovó, eu puxei a vovô. Olha, mas o momento exige que você seja você. Se você tem um comportamento que não agrada, então esse comportamento não é positivo, ele é um comportamento negativo. Se esse comportamento emocional, a terapia, para você se centralizar. Porque é o que eu digo sempre, ninguém pode transmitir aquilo que é de ruim para o outro. A gente tem que transmitir de bom para o outro, né? Sim. E, graças a Deus, eu tenho passado tudo isso para os meus filhos, né? Eu tenho passado o lado que eu aprendi com Dona Maria Cláudia. Eu não aprendi com pai, não aprendi com mãe, não. Eu aprendi com a mentora. E se eu aprendi com a mentora, quem sou eu diante dela? Então, tudo que eu passar, o que ela me ensinou, ora, meus bisnetos lá atrás, vai dizer, olha, foi meu avô, tá entendendo? Os meus netos vão dizer, olha, meu avô era assim, então eu herdei dele. Então, se a gente constrói o que é bom, pessoal, nós temos uma geração de equilibrado, não é isso? Não é? Se a gente não constrói, é muito complicado, porque a justiça divina vai ter que intervir no planeta mesmo, como está fazendo, entendeu? Então, hoje, aqui na região Nordeste, é interessante que as pessoas esperam a última palavra da doutora Cristina em termos de previsão de terremoto, previsão de tudo que acontece aqui, e ela diz, olha, eu vou passar o que é ciência, agora eu pretendo passar para esse povo o que é ciência, porque eles nunca viram ciência, eles viram fantasia, então eles já acalmam o coração deles. Então, nós temos a nossa essência, nós temos a nossa natureza boa, e é essa natureza boa, pessoal, que é a maior herança que a gente pode deixar para os nossos filhos e para as futuras gerações. Não é dinheiro, não é apartamento, não é carro, não é nada disso. Às vezes, a gente trabalha a vida inteira para construir tudo isso, para dizer assim, eu deixei uma herança para os meus filhos. Mas se ele for uma pessoa descontrolada, a herança não vai acabar? Acaba. Então, a maior herança que a gente pode deixar é tudo de bom que temos dentro de nós. Exemplos bons, né? Justamente, né? Você vai se lembrar no mundo espiritual e seu filho vai dizer assim, olha, a minha mãe era uma pessoa muito tranquila, muito calma, me ensinou muita coisa. Você como espírito recebe isso. Do outro lado, você sente essas energias. Imagine se for o contrário, né? Você vai sofrer. E como é que a gente consegue trazer para os nossos filhos, por exemplo? Eu acredito que seja um fator por conta da quantidade de conteúdo que eles hoje em dia têm acesso, né? Mas, por exemplo, a minha filha, quando a gente vai falar uma coisa, não, tá errado isso que você fez, alguma coisa de tarefa de casa, ela na mesma hora, ela não gosta de receber um não, ou então ela perde o controle, entendeu? Ela fala, não, porque nada, e começa a gritar, e aí, como é que você mantém a calma nessa hora? Como é que você chega e fala, filha, né? E a pessoa tá lá, né? Não, veja só, eu acredito que a conquista é a base da educação doméstica. Então, a conquista é a confiança, porque às vezes a gente só vê o que é errado no nosso filho. Tem coisa boa que a gente não vê, entendeu? E que passa limpo. E tem coisas tão simples que a gente acha que não vai ofender e ofende sim.
E ele não vai dar espaço. Sabe por quê? Porque alguns vão dizer assim, olha, eu também tenho coisas boas e não vê. E por que agora quer me corrigir só por isso? Sabe? Eu não aceito. Eu não aceito isso. Então, o que acontece, né? Hoje, a sutileza de como conquistar para depois orientar, essa base está deixando de existir. Está entendendo? Eu converso com alguns pais aqui que têm dificuldade e eles dizem assim, olha, eu acho interessante como você lidar com Maria Cláudia, como lidar com o Wanda. Eu digo, olha, só porque eu não quero ser pai, eu quero ser amigo. Amigo tem mais acesso à informação. Amigo é mais aceitável na cabeça deles. Aí eu disse a ele, como é que você se sente como pai? Ah, tem que fazer o que eu quero. Calma, criatura, não é por aí não. Vá primeiro se aproximando, conquistando, vendo os valores, elogie, aproxime, entendeu? Porque quando você falar que ele está errado ou ela está errada, ela vai dizer, mas meu pai encontra em mim muitas qualidades, encontrou um defeito. Eu aceito. Mas quando tudo é defeito, aí vira competição. A competição vai acontecer. E aí não respeita a opinião de pai, nem de mãe, nem mais de ninguém, né? Então, é a atual geração que nós estamos vivenciando agora, né? E outra coisa, existe um momento também que a cabeça do jovem não está para nos ouvir, não está, ele não quer, o momento é o dele, e a gente entra no mundo dele sem ele dar permissão. É outro choque emocional que ele tem. Então, hoje a complexidade de educar é muito difícil. É muito difícil, porque aprendemos com os nossos pais uma frase que diz assim, pai é pai. Calma, pessoal. Pai também erra, pai também se estressa e pai também de coisas que não deve. E quando a gente fala coisa que não deve, a gente tem que pedir desculpa e admitir o erro. É isso mesmo. Essa semana passada, eu acho, eu fiz uma dessas. Eu posso falar aqui porque eu estava tentando explicar à minha filha como fazer um desenho, mas é interessante você passar lá, você quer ensinar, né, o filho a fazer uma coisa que para você é coisa natural, e aí você fala isso, explica uma vez, explica duas vezes, explica três vezes, quatro. Depois da 10ª vez, tipo, não, faça assim, faça. E eu sou uma pessoa calma, viu, seu Wander? Eu não gritei nem nada, mas aí eu cheguei e falei assim, minha filha, eu falei, não, desisto. Eu falei, desisto. Se eu estivesse explicando para uma pedra, ela tinha entendido. Aí depois eu fiquei, meu Deus, eu não devia ter falado isso. Você tirou toda a capacidade dela pensar, dela criar, né? Porque você comprou uma pedra, né? Rapaz. Aí eu falei, bicho bruto. No Nordeste a gente chama de papel de embrulhar prego, né? Não sei se papel de prego, Veja só, isso aí ela já toma como uma referência e já dá um determinado limite na vida dela, né? Agora você não entra, você me chamou de pedra, o negócio complica. Pois é, rapaz. O senhor falando dessa questão de amigo, né? Aí me veio esses dias mesmo, não sei, meu marido estava falando para a Vitória, você não fala assim, eu não sou seu amiguinho para você falar desse jeito comigo. Aí eu falei assim, gente, isso a gente ouvia muito dos nossos pais. Aquela coisa, você não fala assim comigo porque eu não sou seu amigo, eu sou seu pai, tenha respeito. Aí eu falei assim, Marco, né? Eu falei assim, porque você entendia quando seu pai, porque ela não vai tratar o amigo, ela não trata o amigo desse jeito, entendeu? Não tem nada, não tem relação uma coisa com a outra. Eu falei, ai, gente, olha. A referência de pai não vai deixar de existir, nem de mãe vai deixar de existir, né? Mas essa relação tem que ser muito amigável e às vezes não é disputa, entendeu? É concorrência mesmo. E quando entra nessa linha de demarcação, é muito perigoso isso, porque eles vão adotar lá fora um amigo que pode ser o pior amigo que for, mas ele vai confiar porque vai escutar, né? Vai escutar suas asneiras, vai escutar seus sonhos, suas ilusões. E muitas vezes o que é que os pais dizem? Isso é besteira.
só penso que não presta, aí o negócio complica. Verdade. Tem que ter um guia, não sei nem se o manual ia ajudar, mas Quem sabe, a gente não psicografa o manual. Eu acho que o manual é o coração. A gente. Justamente. ai, mas eu acho que mãe, eu acho que sofre mais a questão da educação, eu acho, porque se a gente dá bronca ou se a gente grita, depois você vai dormir, aí você carrega uma culpa, sabe, com você, porque você falou daquele jeito, não devia ter falado daquela forma, ou que você perdeu a paciência. O pai já parece que não sente tanto, sabe? Não, eu dei a bronca porque tinha que dar, e acabou, e passou, e sabe? Mas a família é obra e criação da mulher, né? Ela sente mais, né? Sente mais porque ela abrigou durante 9 meses, entendeu? Amamentou tudo isso. É claro que sim, né? Então, nisso aí, a gente perde para vocês, viu? É, Pois é. Alguém tem mais alguma dúvida com relação ao nosso tema? Eu tenho. Por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Eu estou na rua já. Dá para ouvir um pouquinho. Tá. Por aqui, então, tá ventando, tá ventando. Eu vou parar aqui, peraí. Seu Vandir, a doutora Cristina estava falando, né, sobre não leva o desaforo para casa. Mas se a gente não fala para a pessoa, aquilo fica remoendo também, né? Então, assim, nessas situações, como que a gente deve proceder, né? Porque eu também não sou de falar, né? Só que eu fico remoendo, né? Não é pior? Olha, tu uma coisa. Já existe uma coisa, não fazer os outros aquilo que gostaria que os outros vos fizessem. Discutir com o tolo é se comparar a ele. Não adianta. E você nunca vai chegar à conclusão que ele deseja. Por quê? É um tolo, nada mais do que isso. Ele quer briga, e você vai querer briga, né? Então, ele quer um assunto para ser comentado numa empresa, onde tiver, no shopping center, e esse direito é melhor não dar esse direito, tá entendendo? Então, acho que a discussão vai levar o quê? As irradiações eletromagnéticas, por mais que você esteja certo, a pessoa que é dona da própria razão nunca vai admitir que você está certo, não. E nunca vai chegar para lhe pedir desculpa. Então, nesses casos, eu uso mais o silêncio como resposta e vidas que se seguem, né? Ah, entendi, seu Vandir. Obrigada. Ok. Bom, terminamos nossas perguntas. A gente agradece ao seu Vandir mais uma vez a participação dele e a de todos. Não terminou? Vamos, manda tenho lá, só mais Sal. seu Vandir, de alguém que às vezes é muito estressadinha. Quando a gente tem assim por exemplo, passa um dia estressante e tudo mais, além da gente, né, fazer oração, tentar se conectar com a gente, se acalmar e tudo mais, a gente pode usar um eletrodo, por exemplo, que seja no coronário em algum lugar para tentar amenizar o estresse ou não adianta? Adianta sim, o eletrodo adianta porque você tem carga eletromagnética. O correto é usar no bulbo. Se for dormir, usa no bulbo, né? Se for durante o dia, se estressa, usa no timo para distribuir as cargas para os outros plexos. Mas a utilização do eletrodo, colocado pelo Dr. Ricardo Menezes, ajudou muito a gente a evitar um AVC, porque observamos pessoas que chegam aqui com problemas muito graves, retenção emocional, você bota um eletrodo, daqui a pouco elas estão calmas e, graças a Deus, elas estão centradas, viu? Tá bem. Mas vamos agradecer mais uma vez ao seu Vandir pela aula e a todos que compareceram. Obrigado Ana, a vocês também. Aninha, Estamos boa aqui noite. para servir. Muita paz para todos. Maria Santíssima, Mãe de todos nós, só temos aqui a agradecer e agradecer essa falange de luz que cobre todo mundo e que pode estar presente em nossas vidas em qualquer momento.
Em teu nome, Maria, damos por encerrado o nosso estudo. Boa noite para todos.